canal Procadu Oficial. Hoje a gente vai falar sobre o rock brasileiro. Olha só que bacana. E para você compreender melhor a história do rock brasileiro, eu sugiro que você assista o vídeo que eu vou deixar na descrição sobre a Jovem Guarda e também o vídeo MPB, onde eu falo sobre a Tropicália e os Novos Baianos. Ok? Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Vem comigo, vamos falar onde o rock, em que momento o rock se consolidou como música popular no Brasil, ou seja, como música popular brasileira. Só dos anos 70 em diante podemos notar que não existia mais um padrão estabelecido para a MPB. Nossa música deixa de ser regional e se torna universal, muito por conta daquilo que a Tropicália propôs, trazendo o rock and roll dos Beatles para nossa música, mas aqui ainda era uma música brasileira misturada com o rock, né? Não era um rock 100% efetivo, né? Com sonoridades simples de guitarra, contrabaixo e bateria. Era uma música mais sofisticada ainda da Tropicália, né? O rock and roll se estabelece como gênero musical no Brasil, olha só, nos anos 80. É onde o rock invade definitivamente o cenário musical brasileiro. E esse movimento ele vem com o surgimento de bandas como Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Ira, Legião Urbana, entre outras, né? E o rock invade as rádios e programações televisivas brasileiras, né? Então o rock ele chega no mainstream nesse momento, nos anos 80. E você conhece alguma dessas bandas que o Procadu está falando aqui? Você conhece alguma delas? Deixe aí nos comentários qual é a sua banda de rock brasileiro, sua banda de rock nacional preferida, que eu quero saber, ok? Então surgem essas bandas, o rock passa a fazer parte do mainstream, ou seja, ele se populariza de modo que ele é tocado na rádio, na TV, e as pessoas passam a consumir esse tipo de música nos anos 80, né? O movimento do rock brasileiro, efetivamente, acontece em Brasília. Então a gente passa a entender Brasília não apenas como a capital federal, como a capital do Brasil, mas também como a capital do rock brasileiro. Olha que interessante. Importantes bandas de rock nacional vieram da nossa capital, de Brasília. Olha que legal. E uma dessas bandas, né, que surgiu em Brasília e que talvez tenha sido a porta de abertura para o que viria a ser o rock nacional, o que viria a representar a identidade do rock brasileiro, foi a banda Aborto Elétrico. Olha que interessante, uma banda que não fez grande sucesso de exposição nacional, por exemplo, como nós vimos a Tropicália, os Novos Baianos, que fizeram sucesso no Brasil inteiro. A Aborto Elétrico era uma banda local de Brasília, que tem uma importância como uma banda underground, né? Ou seja, uma banda que não era conhecida do grande público, porém tinha o seu público fiel, de forma localizada, ou seja, apenas ali em Brasília, né? E o grande responsável pelo surgimento dessa cena e pela criação dessa banda do rock brasileiro foi um garoto. Olha que bacana, começou com um garoto chamado Renato Manfredini Júnior. Renato Manfredini Júnior, nascido em 1960, no Rio de Janeiro, ele chegou em Brasília aos 13 anos, após passar um tempo em Nova York, onde ficou fissurado pelo rock. Olha que interessante, então o garoto carioca tinha tudo para ser mais um músico de bossa nova, de MPB, lembrando que ele nasceu em 1960, um ano depois do lançamento do disco Chega de Saudade, do João Gilberto, então ele tinha tudo para ir por esse caminho, né? Porém, esse período que ele passou em Nova York fez ele ter contato com o rock, e fica apaixonado por essa música, pelo rock and roll, vem para Brasília aos 13 anos, né? E aí, olha só, Manfredini forma a banda Aborto Elétrico, a primeira banda punk rock da cidade de Brasília e também uma das primeiras bandas de rock do país. Isso acontece quando, em 1978, interessante, né, esse período, esses anos de transição, né, os finais das décadas já apontando o que vai acontecer na década seguinte. Nós vimos em 59 Chega de Saudade é gravado, então durante os anos 60 a bossa nova faz muito sucesso e a MPB, né? Aí a gente viu também que no final dos anos 60, em 1968, o disco
All Panis et Circense da Tropicália é gravado, e esse conceito ele é estendido durante todos os anos 70, com os Novos Baianos, enfim, com movimentos que são puxados pela essa influência do tropicalismo. E aqui, nos anos 1970, nós temos ali, no final da década, o surgimento da banda Aborto Elétrico, que vai apontar para o que vai acontecer ali na década de 80. Interessante, né? Com o surgimento da banda, isso influenciou outros jovens a começarem a tocar, criando assim uma vida cultural em Brasília, né? Então era uma banda bastante underground. Eu vou deixar aqui na descrição também um trecho de um documentário que vocês podem conferir como que foi o surgimento dessa banda, como eram os shows. Eles tocavam em calçadas, em festas pequenas, e os shows grandes eram caminhões de som alugado para eles tocarem. Então era assim uma brincadeira de garoto que abriu portas para aquilo que viria a ser o rock nacional. E por que eu estou falando isso, pessoal? Olha só que bacana. Porque essa banda, né, que foi criada pelo Renato Manfredini, nós precisamos lembrar que Manfredini logo trocaria o seu sobrenome para Russo, Renato Russo, ou seja, foi criada por ele. Ele mesmo, Renato Russo, que ficou muito famoso com a banda Legião Urbana. Você conhece essa banda? Deixa aí nos comentários se sim ou não. Pessoal, Legião Urbana, uma das bandas mais tocadas nas rádios ali nos anos 80 e nos anos 90, tem uma importância fundamental. Ela surge do rompimento da banda Aborto Elétrico, né? É importante a gente saber que a banda Aborto Elétrico acabou depois de uma situação onde o nosso querido Renato Russo atrasou para um show e o baterista ficou muito irritado com ele. Olha que interessante. Ele atrasou para aquele show que eles iam fazer. Sabe por quê? Porque ele foi fazer uma meditação para o John Lennon. Sim, no ano em que o John Lennon morreu, a Yoko, né, que era a esposa dele, fez um chamado para que todas as pessoas fizessem um momento de meditação em memória do John Lennon. E aí o Renato Russo tinha um show nesse dia, mas ele decide sair para meditar. E ele se atrasa nessa meditação porque ele relata uma experiência muito interessante que ele teve durante essa meditação. Ali ele se atrasa para o show e o baterista fica muito irritado e vê que o Renato Russo está meio aéreo durante a apresentação e joga uma baqueta na cabeça do Renato Russo. Isso fez com que ele saísse da banda. Ele saiu do Aborto Elétrico e ele ficou conhecido nesse período como trovador solitário, porque ele tocava sozinho, né? Até que então ele forma a banda Legião Urbana e foi o sucesso que foi, que todo mundo já sabe, muitos de vocês já conhecem. E os outros membros do grupo formam uma outra banda chamada Capital Inicial. Olha que bacana, então duas bandas importantes, essas duas diferentes do Aborto Elétrico, que era uma banda underground, que era conhecida apenas ali no bairro, apenas ali na cidade de Brasília. Essas duas bandas passam a ter aí visibilidade nacional, Capital Inicial e Legião Urbana. E, consequentemente, esse movimento surgido ali em Brasília por Renato Russo influencia toda a produção do rock nacional a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, mas falaremos mais sobre isso na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Não deixe de dar um like. Não esqueça de ouvir o som dessas três bandas, Aborto Elétrico, Capital Inicial e Legião Urbana, que eu vou deixar os links aqui na descrição e depois você comenta se você gostou ou não. Ok? Muito obrigado pela presença, pela paciência. Desejo a você muita saúde, paz, sabedoria e empatia. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.